Mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos aqui, né, na nossa missão de nos informarmos, nos formarmos, progredirmos, e através desse curso. Nós terminamos aqui a nossa primeira parte, que é a parte do curso sintético de Espiritismo, a primeira parte, o curso todo são 3 partes. E agora hoje nós vamos começar o curso de passes. Antes nós vamos fazer, como a gente tinha falado, né, fazer uns minutinhos sobre os caminhos do pensamento. Porque o passe, ele exige que a gente conheça profundamente como é que a nossa mente funciona, como é que as nossas energias são captadas e distribuídas através do nosso organismo, e que impacto ele tem na formação da transformação das energias, de eletroquímicas, de eletromagnéticas para eletroquímicas, que é o que faz a impactação para a transformação, para a geração dos hormônios, né? As tais dopaminas, a acetilcolina e por aí afora, serotonina, como é que ela se processa. Então, vou dar um pequeno, até porque, viu, Lilian, não vai, nós chegamos a um limite, não tem como, né? É um curso inteiro isso aqui, né? Então não tem, vamos só dar uma pequena pincelada, porque é muito grande. Dá um curso mesmo, dá um curso inteiro isso aqui, até porque eu tenho mais material para inserir aqui. A gente foi pesquisando, e temos muito material, muito. Deve dar já, provavelmente, passar de 100 slides, o que eu tenho para fazer. Mas vamos fazer um pequeno resumo do que a gente pode fazer, né, nesse momento aqui. Então, o que a gente quer saber? Os caminhos do pensamento. Como é que ele é gerado, né? Como é que nós começamos a pensar, né, o pensamento, a vontade e os caminhos que ele faz, né? Até nós coloquei esse destaque aqui pelo resultado, né? Que foi baseado nisso, porque essa era uma dúvida da Lilian, né? Como eu sei? Eu não vejo nenhum espírito e eu dou passe. Eu não vejo as energias e eu dou passe. Há uma afirmação geral de milhares de anos e de várias e várias religiões que dizem que há espíritos e que têm efetiva influência, negativa ou positiva. Então, como é que a gente sabe disso? Resultado, né? Por isso que a gente colocou lá o ensaio de Rutherford e Bohr, né? Porque ele também não vê os elétrons, não vê os átomos, né? E o que ele viu, como ele decodificou, que o átomo tinha um núcleo com prótons, nêutrons, né? E que tinha uma eletrosfera e um espaço teoricamente vazio. Teoricamente, não é vazio. Nós sabemos que entre o núcleo e a eletrosfera existe energia. Mas foi baseado nisso, ou seja, no resultado do disparo de partículas em direção a esse átomo, que ele percebeu que no espaço vazio, entre a eletrosfera, né, os átomos, as partículas passavam pela folha de ouro e batia na folha de acetato de cálcio, de magnésio ou cálcio, alguma coisa assim. E aí marcava direto. Algumas desviavam, né? Aquelas estavam passando perto do núcleo. É isso? Passava perto do núcleo, como uma partícula positiva, uma partícula alfa positiva, passava perto do núcleo, ela desviava, né? E outras batiam dentro do núcleo e voltavam, ricocheteavam. Então ele que definiu que tinha um núcleo, tinha alguma coisa que gerava energia, fazia desviar, e tinha a eletrosfera, onde os elétrons. Então é baseado em resultados. Então quando a gente faz um passe, ou se propõe a fazer uma cura, o que me diz que tem energia? Né? Nós sentimos hoje, tá? Hoje, inclusive, a ciência consegue registrar, né, as nossas frequências, energia, pulsando, saindo. Hoje tem fotografias, né? Mas antes, como é que fazia? Resultado, né? O resultado que impactava na pessoa, então era isso que nós falamos. Mas
E hoje nós discutimos o seguinte: é através da nossa vontade que nós geramos pensamentos, não é verdade? Nós temos desejo, o espírito quer, ele precisa experimentar. Lembra que a gente falou de experienciação? Nós sempre estamos experimentando. Então o espírito quer experimentar. A sua vontade faz com que haja movimentação de cargas energéticas, de energias, criando o pensamento. E a nossa vontade faz com que esse pensamento, essas cargas caminhem. Ao caminharem, o nosso desejo faz a diferenciação do pensamento, carregando-os de sentimentos, que é a diferença, certo? O pensamento só é um arcabouço energético. É a minha vontade de criar alguma coisa. Quer dizer, eu preciso experimentar. A gente gera um arcabouço energético, e esse arcabouço vai se complementando com a minha vontade de alguma coisa. Aí eu diferencio de acordo com os meus sentimentos. Tá? E esses sentimentos vão desaguar lá, no final, nas emoções nossas, aí já parte mais para nossas correlações pessoais, aí vai saindo dessa forma. Então, só para fazer essa parte primeira, agora vamos passar um primeiro slide aqui. Conseguem ver? Tá. Você pode ler, Regina? Por favor. Pensamento, o princípio. O pensamento tem início de forma embrionária em seres vivos que foram aprendendo a se concentrar com determinado teor de persistência rumo a um certo objetivo, como, por exemplo, ele se apropriar de um alimento. Nessa longa caminhada, o pensamento passou a ser instrumento sutil da vontade do espírito, que exterioriza a matéria mental para atuar nas formações da matéria física, obtendo por esse caminho as satisfações que deseja. Não é isso mesmo? Nós estamos conversando. Parece com o que a gente está estudando, não parece? E é exatamente isso daí. Só que lá, como está no livro, né, tem espaço suficiente para descrever, para expandir, né? É uma abrangência maior que nós estamos estudando aí, no livro do André Luiz, né? Então, é isso que o pensamento é. Ele é uma... Lá atrás, ele se formou pela necessidade, né, de experimentar, de comer, de buscar abrigo, sei lá. Criou-se, né, o pensamento. E isso foi gradativamente ganhando corpo, melhorando. Né? E nós não perdemos, nós não paramos, né, de melhorar a nossa capacidade de pensar, raciocinar, refletir, né, buscar coisas, e cada vez mais nós estamos buscando mais coisas. Né? Cada vez mais o conteúdo daquilo que nós buscamos é mais complexo. Mas isso é uma construção, não é verdade? No dia a dia, o estudo, todas as vezes, esse cursinho, vocês vão para outros, nós vamos para outro, e mais informação. E nós vamos expandindo a nossa capacidade de raciocínio. O nosso córtex pré-frontal, que lá há alguns mil anos ele era bastante rudimentar, já está bem expandido. Né? Onde a gente raciocina, a gente cria lógicas, tá? E vai melhorar, não vai? Vai expandir mais, não é isso? Aí a gente fala da oração, né? Só para... Esse é um fato bastante... Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é uma verdade, né? Quando estudos, né, das universidades mostraram que, né, só o fato de você fazer isso para entrar em oração, você já aumenta em 6 a 7 ml a circulação de sangue no córtex pré-frontal, melhorando a sua capacidade de raciocínio, de discernimento. Olha só que interessante. Né? Então, a oração é ou não é uma grande salvaguarda nossa para as nossas dificuldades. Entre em oração. Toda vez que você tiver... a oração é o deserto que... Vá para o seu deserto. Paulo foi para o deserto. Paulo foi rezar, foi orar, foi se concentrar. Foi para o deserto interno. A oração é isso. Oração, o que é a oração? Pensamento. Então vamos lá, mais um slide. Alessandro? Etimologicamente falando, a palavra pensamento vem do latim
Pensar significa pesar, isto é, medir, avaliar e comparar. Para o Espiritismo, é o elemento nobre, modelador das ações dos espíritos através de fluidos etéreos. Allan Kardec, em A Gênese, diz que o pensamento é a grande oficina ou o laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Tá certo ou tá errado isso? Justo, não é isso? Na medida em que nós, como espíritos, formos evoluindo, né? Nós falamos de ideoplastização, né? Criação através do pensamento. É isso daí. As formas de pensamento. Não, hoje nós apenas conseguimos montar uma forma de pensamento no sentido de criar um arcabouço eletromagnético. Mas vai chegar um ponto em que nós vamos realmente montar uma estrutura, não só montando o arcabouço, por qualquer coisa que você quiser, uma piteira, uma caneca, e depois, através da nossa vontade, da nossa captação de captação elementar, dos elementos disponíveis no fluido universal, nós vamos realmente montar a caneca. Nós vamos buscar os elementos e vamos preenchendo tudo isso aqui. Assim como hoje, já disse para vocês, os cientistas já conseguem filmar uma semente e ele projeta o tamanho que aquela planta vai ficar. Não é isso? Quando ela nasce, ela começa, tudo aquilo, ela já tem a sua projeção eletromagnética de como ela ficará. E as raízes vão captando energias, né? E vão dispondo onde quer que seja. Assim como, né, na gestação, mesma coisa. Né? Se existe um arcabouço já definido pelo perispírito do ser que está projetado para nascer. Né? Ou seja, o perispírito já tem o tamanho, o formato definido. O sexo, a cor, tudo. 1,60 m, 1,80 m, 2 metros, 1,5 m. Né? Olho azul, preto. Né? Isso está dentro do espectro eletromagnético. Né? E a ação, né, de captação de elementos, através do próprio espírito, vão jogando, né, através do cordão umbilical, de todo o sistema, respiração, alimentação, vão captando os elementos e vão colocando lá dentro. Isso através do quê? Pensamento. Nós geramos tudo isso pelo nosso pensamento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Lembra, pessoal, foi só dando uma passada rápida nisso aqui, que isso aqui já estamos com 58 slides, isso daqui, ok? Depois nós podemos pensar nisso daqui. Deixa eu ver o que tem mais. Isso aqui nós tínhamos visto, não, né? Já, né? Então, também já vimos. Cérebro. Nós vimos também isso aqui, não? Ou não? Não, né? Bom, de qualquer forma, pessoal, nós vamos parar por aqui, ok? Porque nós temos uma missão. Nós temos uma data prevista para terminar o curso. Então nós vamos passar agora efetivamente para o curso de passes. Ok? Quer ler, Pepe? Não? Então eu vou ler no seu lugar. Depois a Bernadette. A partir deste momento, nós vamos adentrar no mundo dos passes magnéticos, através dos quais podemos aplicar todo o conhecimento adquirido no curso sintético básico de Espiritismo. Tudo que vimos sobre energias, vibração, frequência, campo magnético, leis de correspondência vibratória, reforma do espírito, causas e efeitos, elevação moral e poder infinito do amor. É o que nós vamos aplicar no passe. Né? Então, eu convido vocês para essa jornada impecável. Uma jornada de grande aprendizado, de crescimento,
de comprometimento, né? Como eu disse desde o início, precisamos de uma presença de 80% de vocês. A gente tem alguns casos, né? Jorge teve que ficar fora, nós sabemos. Hoje nós temos a nossa amiga, que a gente tem muito carinho, a mãe da Maria. Maria, eu queria Maria para mim. A Antônia, né? Que também bateu o carro, mas esse é o compromisso. Vocês estão aqui. Por que a gente disse? Os que não poderiam estar, já não estão. Né? Porque quando vocês se formarem e quiserem trabalhar na casa, ou montarem vossas próprias casas, esse é o compromisso do tempo, da obrigação. Tá? Isso não adianta a gente falar, eu não vou desistir. Ninguém vai me tirar desse caminho reto do meu pensamento, de que só a disciplina, o controle, a regra, a noção de comprometimento faz qualquer entidade, qualquer ideia, qualquer processo, qualquer projeto crescer. Não tem como. Né? Administração, organização, disciplina e controle. Não adianta eu montar, organizar e não disciplinar. Não adianta eu disciplinar e não controlar. Então, esse é o compromisso. E controlar, quando eu falo, é nos controlarmos. Se eu assumir a responsabilidade perante a espiritualidade e perante uma casa, respeite isso. Não faça. Né? Não negue fidelidade como pediu Emmanuel. Não negue fidelidade. Faça. Né? Como a gente disse, né? Eu tenho estado envolvido com algumas situações, né? E me deixa triste, porque eu sei que o conhecimento livra as pessoas disso. Nós estamos hoje estudando como fazer a cura magnética, quando nós já devíamos estar estudando como não adoecer. Através do controle do pensamento, das energias, através do controle do nosso campo vibracional, nós já devíamos estar passando por essa fase. Mas ainda dá tempo, né? Porque me impacta muito, né? Hoje mesmo, uma moça que faz a limpeza lá onde eu trabalho lá, 46 anos, vai ter que tirar dois seios. E nós vamos ter que trabalhar ela, a mente dela, hoje trabalhamos. Pedi para ela vir aqui, ela não é muito comprometida, né? Ela falou, eu não sou muito comprometida. A outra mocinha, que está praticamente cega, que está vindo aqui, e que nós vamos começar a semana que vem o tratamento dela. O que isso é? Conhecimento. Na medida que o homem, o ser humano, adentrar nesse mundo do conhecimento, da irradiação energética, da captação, ele começa a melhorar a si mesmo e ao próximo. Tá? Então esse é um mundo que eu convido vocês para nunca mais parar de vivenciar, nunca mais parar de crescer. Porque é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer com, mesmo que doa, mesmo com crítica, mesmo que seja, quando entrar uma pessoa ali pela porta, onde vocês estiverem, olhem para ele. Ele não está vindo brincar. Ninguém daqueles 80, 70, 80 pessoas que vêm aqui, vem por brincadeira. Ele vem com a mão carregada de esperança e olha para o seu olhar e fala assim, o que você pode me oferecer? Informação? Carinho? Um abraço? Uma energia? É isso que essas pessoas buscam. E é isso que é a minha briga. E nós não fazemos melhor se não tivermos conhecimento. Por isso, meu respeito absoluto, sincero e honesto com relação a todos aqueles que não querem estudar. Mas a minha concordância com eles é zero. O meu respeito é absoluto, mas a concordância é zero. Porque só o conhecimento liberta a pessoa. Só o conhecimento melhora o ser humano. Só o conhecimento, não só nosso, daquele que está doente. Nossa missão como espíritas, como casas, é passar para aquele ser que está vindo que ele precisa se reformar. Que nenhuma cura biológica, material, física, tem validade se não houver transformação do espírito. Vocês viram os slides que eu passei para vocês hoje no grupo? Sobre a cura? Não existe corpo doente de espírito saudável. E não existe
corpo saudável de espírito doente. Não tem como. Toda doença vem do espírito. Da capacidade de gerar energia, de captar energia, de processar energia, de ser puro o suficiente para que as energias que os nossos irmãos, os anjos de Deus, nos colocam nos nossos trabalhos, porque quando nós estamos lá, nós não estamos aqui, todos os anjos de Deus, que eu falo até para a medicina, né? Quando alguém vem para ser médico, enfermeiro, qualquer coisa nesse sentido, ele foi preparado na espiritualidade maior pelos anjos de Deus. E descem aqui e são sustentados pelos anjos de Deus. E quando nós entramos lá, é através dos anjos de Deus que nós devemos irradiar energias. Mas com que vaso nós vamos deixar passar essas energias? Por isso que o compromisso, nós temos que refletir. Ir para casa, sentar bem, olhar para o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? É de mentirinha que eu estou nessa área? É de mentirinha que eu estou nessa jornada? Ou é de verdade? Claro, nós sabemos. Nós estamos aqui não porque nós somos santos ou anjos, somos espíritas. Mas o próprio Evangelho diz: como eu conheço um bom espírita. Como é que é, pessoal? Como é que é, Regina? Do seu modo de agir. Pelo seu esforço que ele faz em se melhorar. Não é verdade? Quanto ele está se esforçando. Aí sim, né? Os anjos de Deus falam, esse daí está preparado para a tarefa. Ele não tem todas as ferramentas ainda, mas nós podemos ajudá-lo. É isso que a gente quer. Certo? Vamos nessa jornada, pessoal. Então, como eu disse, nós precisamos, para chegar lá, na prática do passe e das energias que nós fazemos, né? Aquele suposto malabarismo que a gente faz aqui, baseado na aliança renovadora de Edgar Ramon, cada um desses movimentos vão ser percebido e interpretado, analisado e compreendido por vocês. Porque essa primeira parte, nós estamos falando de energia o tempo todo. E cada vez mais aqui na Casa dos Cursos, nós falamos de energia. E eu não falo de energia, tudo está dentro do Pentateuco. Tudo está lá, todo o contexto, toda a filosofia, toda a ciência está lá. Kardec não esqueceu de nada. Nem de que era necessário abraçar a ciência para poder progredir constantemente. Nem isso ele esqueceu. É preciso que o Espiritismo ande de mãos dadas com a ciência, o tempo todo. Então, nós vamos fazer... Mas é preciso a gente conhecer um pouquinho, né, da história, do passe e tal, aquelas coisas. Quando nós conversamos também lá, falei para vocês, né, tem umas histórias que não podemos passar sem que isso seja... sem que nós tenhamos essa história. Então, por isso nós vamos fazer essa nossa trajetória. Pode ler. Breve relato do passe espiritual através da história. Ao contrário do que podem pensar alguns, o uso do magnetismo como forma de cura é bastante antigo, sendo utilizado desde a antiguidade e não surgiu como o espiritismo, não sendo uma criação da doutrina espírita. Esse meio de socorrer os enfermos do corpo e da alma já era conhecido e empregado na antiguidade. Na Caldeia e na Índia, os magos e brahmanes, respectivamente, curaram pela aplicação do olhar. A cura pelo olhar. Segundo os historiadores e estudiosos do magnetismo, como Delany, os brahmanes cultivavam o hábito de utilizar os olhos como instrumentos de irradiação de fluidos vitais. Acreditava-se que o olhar concentrado e a força mental atuavam diretamente sobre o corpo ou campo energético do paciente para aliviar dores e restaurar a saúde. Então, esse aqui é uma história, né? Os brahmanes já fazem isso. Eu só quero perguntar, vocês acreditam que o olhar pode aliviar, curar? Eu acredito que o meu gênio indiano, e ele é branco. E ele faz isso. Então,
Uma mãe que ora para o filho, cura ele. Não cura? Cura sim, com certeza. E da onde vem esse conhecimento dos indianos? Os indianos, todos sabem, são de lábios de capela. Então, os brahmanes são de capela, né? Os egípcios, os brahmanes são de capela. Os egípcios já foram embora, né? Agora os indianos ficaram bastante. Quando a gente lê, né, no livro do Emmanuel, que eles fugiram um pouco das tarefas, né, que foram a mesma coisa os egípcios, né, que são os mais evoluídos. Eles foram fugindo, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Vou contar uma história super rápida. Eu e minha filha fomos para a cachoeira, né? E quando a gente estava voltando, estava subindo. O que apareceu? Uma cobra. Uma naja. Uma cobra enorme na nossa frente. Aí meu gente, todo mundo quieto, ninguém fala nada, nem respira, todo mundo quieto. Aí nós ficamos todo mundo quieto. Aí ele olhou para a cobra olhou para ele olhou, ele cantou um mantra, bem cantou. Sabe o que a cobra fez? Fez assim pra mim. E foi embora. Eu falei pra minha filha, como assim? A Índia, cobra, eles vivem com cobra, eles têm energia com cobra. Só com olhar. Então vamos lá. Você leu, Jorge? Você leu, né? Leu. Você já leu, né? Jorge. No Egito, multidões ocorriam ao templo da deusa Ísis, procurando alívio dos sofrimentos junto aos sacerdotes, que lhes aplicavam a imposição das mãos. Jesus utilizou, impondo as mãos sobre os enfermos e perturbados espiritualmente, para beneficiá-los, e ensinou a prática aos seus discípulos e apóstolos, que também empregaram, largamente, como vemos em Atos dos Apóstolos. Isso aí. Só história, né? Fátima? Novo Testamento, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. A ordem do mestre, levanta-se. A menina dada como morta, pranteava por parentes e amigos. Certo. O que é a lepra? É uma doença. Isso daí nós sabemos que é uma doença. A lepra é uma doença, a disipela é uma doença, o que mais que é doença? Dor de doença, né? É um monte de doença. Mas o que é? Tem que cantar a música do Titãs. Como é que fala? Tuberculose, virose. Exatamente. É doença. Mas o que é a doença? Vocês estão aqui com... O que é a doença? Exatamente. É um desequilíbrio, né, energético. E o que Jesus fazia? Ele olhava, via que tinha um desajuste, né, energético, olhava o campo de vibração da pessoa e percebia onde que nesse campo, porque nós estamos todo aqui, né? Vocês vão ver por que a gente faz isso, né? A gente tira aqui para ver que é maluco esse cara aí, né? Nós vamos ver por que isso, né? Jesus olhava, via o campo de vibração e identificava onde que estava o problema. Que tipo de, se fosse uma necessidade geral, qual que era a frequência que ele media, né? E depois ele, através da irradiação de energia, ele corrigia, né, a frequência, né, a vibração, a amplitude de onda. E aí o corpo continuava, se tornava sadio. Poderosíssimo, né? Jesus fazia na hora, qualquer coisa. Por isso que ele fazia a pessoa, o cego ver, o aleijado levantar, porque tudo que estava acumulado ou seccionado, ele ligava na hora, né? Na hora, ele ligava na hora. Nós precisamos de anos para fazer isso aqui. E olha lá, isso é um monte de gente junto, né? E ainda assim, né? Por isso que é sempre, a coisa começa a ficar simples, né? Quando ele falava, olha, vai não peques mais, né? Não desajusta as suas energias novamente, por favor. Senão você vai vir aqui novamente,
Na minha frente, vou ter que consertar de novo, vou ter que religar de novo, vou ter que dispersar esse acúmulo energético em volta do seu coração que faz palpitar, que faz dar infarto, né? Eu falei ontem da palavra. Aliás, parabéns, você fez uma boa palestra, né, gostei bastante, na verdade. Você falou. Conseguiu linkar bem. Não existe corpo sadio num espírito doente. É. Né? Então você vê, dos 10, o único, o Jesus curou a doença física. Sim, Mas o espírito doente, os 9 continuaram. exatamente. E só um que realmente curou o espírito. Exatamente. Esse vai ficar mais doente. Exato. E curar o espírito exatamente, é você não deixar baixar as frequências, né, através de emoções, sentimentos, raiva, ódio, né, indisposição, né, falta de carinho, falta de amor. Acabou de levar essa mocinha, né, que você falou que tá aqui, né? É aquilo que você falou, vocês estão tentando, você tentou trazer ela para cá, para ver se ela, né, começa a pensar de uma maneira melhor. Mas você vê, o pensamento focado só na doença, né, fala assim, eu peguei essa porcaria aqui, né, vai ter que tratar, aí não vai curar nunca, né? Difícil, né? É isso que as pessoas têm que entender, né? Ou quando acaba sendo curado, quando vai para a rua e continua fazendo Isso daí, tudo igual, aí dá recidiva, não sabe por quê, né? isso não é um julgamento, né? Não. Não há julgamento. O que há é uma dor no coração por falta de informação. É isso que eu tentei passar para não mostrar, tipo assim, nossa, homem é frio, né? Quer dizer que se a gente continuar assim, vai todo mundo ficar doente. Quer dizer que a vez que eu tenho é culpa minha, sabe? Aí, então eu fiz de uma maneira, né, mais suave para, né? Não há julgamento, mas que é. Não é verdade, Jorge? Não é verdade, cara? Não há julgamento, mas que é, ué. Mesmo sem querer, aliás, é falta de conhecimento. Você não quer. É uma realidade, é um fato, é incontestável. Quem não conhece a realidade acha que é um julgamento. Exatamente. Falando, ó, como é, né? A gente falava, eu já falei a história do seu João que trabalhava lá no Centro Espírita com a gente, lá no Irmão X. Que ele falava, você vê aquele coisa lá, sem mão, sem braço, sem nada lá. Vocês ficam com dó dele, porque tá naquele carrinho de rolimã ali deitado. Que lá não presta. Ele falou que não vale nada. Ele falava assim, meu. Claro que ele exagerava, né? Mas ele falava, isso não presta aí, pelo amor de Deus. Era o pai dele? Hã? Era o pai dele? Não, era alguém lá, um espírito qualquer. Mas você foi muito feliz, né? Você colocou e você lembrava o espírito. Espírito, exatamente. Foi muito feliz. Até eu lembro que Mais uma etapa, porque hoje a medicina, né, a materialista, né, tudo é pro cérebro, né? O cérebro, o cérebro, né? Ou seja, trata o órgão ali como um ser, sabe, né? Não é, ali é só um órgão que manifesta algo que nem as mesas girantes, né? O Gargano falou que é alguma coisa inteligente. exatamente. E é o cérebro, né? Ele só obedece ao comando, né? Tudo que acontece nele, as ações químicas, as ações químicas, as sinapses, não sei o quê, são culpados. Exatamente. Né? Isso é nas sinapses. Separar isso. Nos neurônios, quando passa nas sinapses, de acordo com o sentimento do seu pensamento, ele cria um hormônio, um tipo diferente. Transforma em eletroquímica na pineal e transforma na pineal em eletroquímica e ele cria um novo. Por exemplo, que as células responsáveis pela nossa proteção são as mais sensíveis. As mais sensíveis, a que primeiro impacta os nossos sentimentos negativos. Né? Então, a doença fica muito mais evidente. Né? Eu estava falando que só o seu João o seu João não era fraco, não. Eu ia lá, tinha uma cunhada, a cunhada que ia comigo, ele era solteiro, tinha uns 30 e poucos anos. Aí ele estava lá numa das palestras, assim, essas mulheres solteironas que não arruma casamento, bem feito para vocês. Lá na outra, lá atrás, vocês judiaram dos maridos. Ele era uma graça, seu João. Agora você, na sua. O passe na história da humanidade. O passe nasceu nas civilizações antigas,
como um ritual das crenças primitivas. A agilidade das mãos sugeria a existência de poderes misteriosos, praticamente comprovados pelas ações cotidianas da aflição que acalmava a dor. As bênçãos foram as primeiras manifestações típicas dos passes. O selvagem não teorizava, mas experimentava instintivamente e aprendia a fazer e a desfazer as ações com o poder das mãos. A técnica de cura pela imposição de mãos remonta aos horizontes primitivos da pré-história. Exatamente. Tiver aqui fala de fricção, né? Nós tínhamos um trabalhador aqui que ele ia dar passe e ele fazia assim, lembra? Aí alguém podia falar, vai criticar, porque nós não faz, os outros não fazem, só ele faz. Que bobagem. O que é isso? O que estão fazendo? Pessoal, energia. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Hã? Hã? Não é esquentando a mão, tá? O que nós estamos fazendo? Hã? Nós estamos fazendo com que os elétrons que vão fluir por aqui, eles ficam potencializados nas suas ramificações. Vocês já viram aquelas brincadeiras que a gente faz, de picar um monte de pedacinho de papel, colocar na mesa e fazer assim com a caneta? É a mesma história. Quando você faz aqui, os elétrons vão todos para a eletrosfera de cima, abrem todas as ligações. Né? Ele fica todo negativo, ele capta o que está em volta. E é a mesma coisa, quando ele faz isso, se ele está com um problema, digamos que ele chegou aqui todo desajustado com as energias, se ele faz isso, pronto. Sim, ele está fazendo isso que ele já está pensando, ele está fazendo isso que ele está pensando em fazer o bem, tá certo? Então quando ele faz isso, logicamente, se você fizer isso pensando no mal, o que vai para a ponta dos seus dedos são energias desajustadas, tá certo? Mas se você faz isso pensando em fazer o bem, ou seja, todos os elétrons que estão ali têm um potencial vibratório, criam um campo energético positivo. Na outra casa, eles faziam assim e eles espalhavam a energia como se estivesse escoando das mãos sobre... Por que não? Por que não? Se nós fazemos isso, sai das pontas dos dedos. Os dedos, nossos poros, os dedos principalmente como se fossem fios, terminações, né? Os dedos fazem isso aqui, nós captamos, então fazemos isso. Então funciona assim. Se você fizer isso, Deleuze, né, que é um dos magnetizadores que o Allan Kardec gostava muito dele, descobriu isso, né? Quando uma moça, né, que sempre sentia dor de cabeça, toda vez que ela sentia dor de cabeça, ela se afastava e ficava fazendo assim, ó. Aí passava. Por que né, o nosso alto passe? Você dispersa a energia. Quanto mais rápido, mais você dispersa, mais distribui a energia pelo corpo, porque a dor de cabeça é uma energia concentrada. Então você faz isso e aí dispersa energia. Né? Tudo som. Vamos lá. No Antigo Testamento, em 2:10, encontramos a expectativa de Naamã. Pensava eu que ele sairia a ter comigo, forceria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã foi um poderoso comandante do exército assírio no Antigo Testamento, conhecido por ser um herói de guerra, mas que sofria de lepra. Ele foi curado milagrosamente após seguir a instrução do profeta Eliseu de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, episódio que o levou a reconhecer o Deus de Israel. Tá certo? Amém? Vamos lá. Juliana. O alívio dos suprimentos. No Egito Antigo, no templo da deusa Ísis, multidões aí acordaram, procurando o alívio dos suprimentos junto aos sacerdotes. Eles aplicavam a imposição das mãos. Então, tudo é história, certo? Não vamos ficar discutindo isso aqui. Os gregos aprenderam a curar os egípcios. Heródoto destaca em suas obras de santuário que eles tinham nessa época para a realização de fricções magnéticas. É o que a gente estava falando, né? Certo? César. A Idade Média, com o passar dos tempos. Curandeiros, bruxas, mágicos, faquires e até mesmo reis. Eduardo, o professor Olavo, santo rei da Noruega e vários outros utilizavam os toques reais. Isso é uma coisa que eles faziam lá antigamente, né?
alguns reis, eles tinham essa ideia de que o rei podia, era mais, né? Então, mas é só história, só história. Aqui está, né? Verusca. Quer ler? Mesmer. Esse é Mesmer, né? Que era um... Nascido em Hay, Austrália, educado em colégio religioso, estudou filosofia, teologia, direito e medicina, dedicando-se também à astrologia. No século XVIII, após estudar a cura mineral magnética do astrônomo Maximiliano Hell, professor da Universidade de Viena, bem como visto os trabalhos de cura magnética de J.J. Gessler, divulgou uma série de técnicas relativas à utilização do magnetismo humano pelas fontes. Então, para vocês verem que assim, começou lá atrás com a ideia de que, sem saber de nada, e foi vindo Mesmer, que foi o precursor, foi o iniciante dessa história, né, do magnetismo, que começou a estudar profundamente o magnetismo, né? E foi através disso, né, que todo o restante das energias magnéticas, até que se chama mesmerismo, né, que fala mesmerismo, que é a irradiação eletromagnética. Então, essa foi uma fase da humanidade em que surgiram muitos magnetizadores. Então, nós vamos ver alguns deles aqui, né? E entre eles está aqui Allan Kardec, que às vezes a gente não sabe, mas ele estudou durante 35 anos, antes dele fazer o Livro dos Espíritos. Antes do Espiritismo, ele era um estudioso de Mesmer, de magnetismo, eletromagnética, energias, ele já fazia isso. Tanto que ele ligou uma coisa com outra, Espiritismo com magnetismo, né? Então vamos lá, quem que lê? Leila. Nascido Hipólite Leon, Ivail. Era um profundo estudioso e praticante do magnetismo animal, ou mesmerismo, muito antes de iniciar a codificação espírita. Ele dedicou mais de 35 anos ao estudo dos fluidos humanos, entre o magnetismo e o espiritismo como ciências comunitárias. É isso? Então é uma fase, né, de Kardec, ele estudou muito, por isso que ele foi chamado para verificar as mesas girantes. Sim. Por que elas se movimentavam. Por isso. Exatamente, porque ele conhecia, ele era um estudioso, ele era um cientista, né? Ele não acreditava muito naquilo, mas Ele entendeu, né? ele entendeu. Agora Lídia. A visão do Kardec sobre o magnetizador. Para Kardec, o magnetizador é o praticante, o indivíduo que exerce a ação magnética, diferenciando-se do magnetista, que é o teórico. Em suas obras, como na Revista Espírita e em O Livro dos Médios, ele destacou pontos fundamentais sobre as práticas. Qualidade do fluido. A transferência de energia depende essencialmente da pureza da intenção, do desejo de ajudar e da saúde física e moral do magnetizador. Fluidos salutares requerem um magnetizador equilibrado e consciente das leis sobre a ação das energias magnéticas sobre o seu campo vibracional. Ação tripla. Kardec classificava a ação magnética em 3 tipos: o magnetismo humano, energia do próprio magnetizador; o magnetismo espiritual, ação direta dos espíritos; e o magnetismo misto, onde o espírito utiliza o magnetizador como veículo. Preparação para o espiritismo. Ele afirmava que o magnetismo preparou o caminho para o espiritismo. É isso mesmo? Qual é o nosso passo aqui? Hã? E qual que é o nosso passo aqui? Então. Qual que é o nosso passo? É o que eu acho que é um misto. Qual que é? Todos concordam? Isso. O espírito e o passivo. Eu ia falar isso, mas como eu estou com fome, prefiro não falar. E como que isso acontece? Que você está querendo no passo? Porque como que faz acontecer? A vontade do quê? Quando eu venho aqui toda vez, aqui eu me preparo.
guarda todas as vezes para ler. Como? Como ler prepara? Não. Palavras, atitudes, sentimentos, ações. Você tem que estar preparado, porque senão nada acontece, nada. Alimentação. Não só cuidar da mente, tem que cuidar do corpo. Comidas leves, eu não como carne. No dia que eu venho aqui, eu não como carne. Porque senão a minha conexão com a espiritualidade não acontece. Então nós temos que preparar não só o espírito, mas o corpo também, para tudo acontecer. Senão a nossa vontade. Pode chegar aqui e não passa por isso. Você chega aqui toda. Chega mais. Até parece. Como uma pedra na Então, é bem isso daí. Está aqui nessas 3 ações aqui. A primeira, né? Que é que ele fala, transferência de energia depende essencialmente da pureza, da intenção, do desejo de ajudar e da saúde física e moral do magnetizador. Então, tem alguma conexão nesse monte de palavra aqui, não? Vocês conseguem enxergar alguma conexão? A pureza. Porque você tem aqui saúde física. Acabamos, tem como ter saúde física se o seu espírito está desequilibrado? Não tem como. Então, esse é o fato. Então, precisamos sempre lembrar disso. Tá? Nós temos que caminhar para isso, pessoal. Ninguém vai açoitar ninguém, nem vai crucificar, nem vai queimar vivo de jeito nenhum. Pode ter certeza disso. Porque nós sabemos que nós estamos no caminho. Mas quando a gente entra para cá, cada dia que a gente consegue, né, introduzir em nossos comportamentos, em nossos sentimentos, em nosso olhar, está falando do olhar, o nosso olhar, um olhar de carinho, um olhar de ajuda, de postura em relação ao próximo. Quantas vezes a gente recebe um olhar e fala, meu Deus do céu, não é verdade? Então, é isso aqui. Esse trabalho constante em direção a nos prepararmos cada vez mais, para que quando a gente chega aqui, nós ainda assim vamos dar muito trabalho para a espiritualidade, né, Regina? Vamos dar muito trabalho para a espiritualidade, ainda assim. Né? Porque somos humanos. Mas nós temos que chegar aqui o mais preparados possível, conscientes da nossa responsabilidade. Então, nós devemos ser todos os dias esse padrão, mas especificamente e melhor ainda no dia dos trabalhos. Procurar levantar e refletir. Não deixar que nada atrapalhe a sua paz. Controvérsias existirão, discussões, né? Contraditórias, posturas mais variadas, críticas, brigas, dissensões. Mas, nesse momento, nesse dia, nós temos que fazer assim, ficar se batendo a cabeça. Não pensa isso, não pensa. É verdade? Tem que fazer isso, não pensa, pensa de forma diferente. É que para mim é mais fácil, né, que eu moro sozinho. Então, Seria essa influência do olhar, como o ser humano só pensa do lado, o famoso olho gordo, né? Olho gordo. Exatamente. Então isso é muito o nosso, tanto as mãos quanto os olhos, eles são meios de escoação de energia, de fluência de energia, de irradiação de energia. Tem um estudo que foi feito por cientistas com grupos de ratos, não sei se vocês já ouviram ver. Grupos de ratos. Eles pegaram ratos de laboratório e prenderam numa gaiola. Tão bonitinhos, estão acostumados com as pessoas. Pegaram e caçaram ratos selvagens e colocaram próximos uns dos outros. E começaram a filmar durante dias e dias. E eles começaram a perceber a alteração na forma de olhar dos ratos selvagens. Em menos de 10 dias, os ratos de laboratório morreram. De energia. O olhar pesado dos outros mataram. Você entende? Os olhos são a janela. Exatamente. Né? Então, vamos em frente. Bom, isso aqui
É um assunto complexo, né? Nós estamos falando aqui de... Eu coloquei aqui meio que mequetrefe. É um slide mequetrefe, mas é um assunto importante. Vocês já estudaram sobre o sonambulismo? Eu só não estudei como já participei. Então, veja bem, o que é o sonambulismo? O que nos diz o sonambulismo? É um pequeno intervalozinho da nossa reflexão geral, né? É a confirmação da independência do espírito. É ratificação, porque, né, quando você vê uma pessoa andando aí, né, o corpo não está comandando nada. É só o espírito que, através do seu desejo, né, caminha. Então, é a confirmação da independência espiritual. Quem é agora? Carlos. Em Roma, a saúde era recuperada através de operações magnéticas. Galeno, um dos pais da medicina moderna, devia sua experiência na supressão de certas doenças de seus pacientes à inspiração que recebia durante o sono. Outros nomes vivenciaram esses momentos transcendentais. Sócrates, Avicena e Paracel. Então, isso está ligado ao que nós estamos falando do sonambulismo. Ele tinha, né, ações sonambúlicas e por isso que ele recebia informações no estado sonambúlico. E por isso que ele colocava em prática quando ele despertava. Tá? Então vamos lá. Camila. Não enxerga? Então vamos tratar ela aqui. Então você se trata-se de comprar um óculos. Então quem que é? Então começa com a Regina de novo? Mas comigo? É. Os principais magnetizadores da história. O magnetismo e o espiritismo são frequentemente chamados de ciência gênica. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, considerava a mediunidade uma manifestação da alma que se apoia nas leis do fluido magnético. A manipulação fluídica é a base para as curas e os passes espíritas. Os grandes nomes que ajudaram a construir essa ponte entre o magnetismo e a doutrina dos espíritas, né? Inclui Franz Anton Mesmer, 1734 a 1815, médico austríaco, é considerado o pai do magnetismo animal. Ele descobriu a existência de uma força vital, fluida, que atua sobre o corpo humano. Embora não fosse espiritualista, suas técnicas de cura abriram um caminho para o entendimento da energia humana. Aí está falando do Mesmer, né? Mesmer, né? Ele que descobriu as energias, né? O magnetismo. O Mesmer, que criou que pesquisou, né? E desenvolveu esse processo aqui, né? Foi um dos caras que mais o Kardec gostava, né? Apesar de como ele não ser espiritualista, o que isso nos arremete? Ao magnetismo individual, né? Nós somos energia. Não somos energia independente. Nós vemos lá nos 3 casos, independente de ter um espírito potencializando as nossas energias, nós podemos, como tem um rei que faz, né? Você irradia energia. Ainda assim, nenhum dos princípios de moralidade, de transformação espiritual, pode ser deixado de lado. Então eu não vou usar o espírito, então eu posso tomar uma cachaça, posso falar mal dos outros. Não pode. Continua sendo os mesmos princípios. Eu posso fazer uma irradiação energética? Posso. É possível, é bom, só que tem que basear nesses princípios. Vamos ver, tem mais algum aqui? Só nível de curiosidade. No meio médico, era muito mal visto, né? Pelos outros. Sim. Quando ele começou com a questão de fluido, não sei o quê, no meio médico ele era mal visto. Com certeza, com certeza. Às vezes ele perdia até o seu direito de exercer a medicina, ele era caçado, né? Vários caçados. Eu também com o pai da homeopatia, o Hammer, né? Inclusive, até a casa. Sim. Eu visitava um centro espírita que existe ali em Sorocaba, e ele é um médico.
E ele foi caçado. Ele trabalha ali, é uma chácara que ele ganhou, né? Dr. Malfrido. Conhece, né? Excelente lugar, maravilhoso. E ele tem em Minas, Mato Grosso e acho que, não sei se é em Santos ou se é alguma daquelas cidades ali. E ele foi caçado. Mas é excepcional o médium. Por quê? Porque ele é médium, né? Deixa eu ver aqui. Quem que é agora é você, né? Então vamos lá. Sabe ler francês? Marquês já é. 1751, 1825, discípulo de Mesmer, foi um aristocrata francês que descobriu o sonambulismo magnético. Ele notou que em estado de transe, os pacientes conseguiam diagnosticar doenças e relatar fenômenos espirituais. Kardec via seus trabalhos como evidências científicas da existência da alma. Exatamente. Né? Pode continuar. Deleuze, né? Joseph Philippe François Deleuze, 1735. Queria ter esse nome, é tão bonito, né? Seja na mesma época, né, Gota? Não, essa foi uma época, assim como você vê aqui, só fazendo uma reflexão. Tudo no nossa evolução da sociedade, desde lá de trás, existem alguns pontos estanques, onde a espiritualidade desencadeia uma série de ações, né, que depois ficam sendo trabalhadas por muito tempo e para ser anexada, para ser interpretada e ser colocada em prática. Então isso aconteceu, por exemplo, né, que a gente fala, antes de Jesus, antes de Cristo, na época de Sócrates, né, tudo que foi 350, 500 anos antes de Cristo, todos aqueles filósofos, todos os grandes filósofos viveram nessa época, trouxeram a ideia, né, trouxeram o raciocínio, o pensamento, a avaliação do pensamento, e ficou por quanto tempo? Quase 500 anos até Jesus vir e falar, agora através do pensamento, do sentimento, valia o amor. E foi o que Jesus fez. Então agora, isso aqui também aconteceu nessa época, lá na França, aconteceu isso, um monte de magnetizadores, né? Foi uma época incrível. Aquela batalha do bem e do mal, né? Você vê, há quanto tempo que foi todos esses espíritos, né, inteligentes, né, muito avançados, trouxeram esse conhecimento para nós, né? Você vê, hoje, na atualidade, isso era para estar muito mais avançado, muito mais divulgado, né? Mas como, infelizmente, né, a gente sabe que a indústria que manda hoje, a farmacêutica, né, a alopática, né, você vê, de maneira até direta, né, impede que isso se espalhe, né? Deve ter doentes, né? Não ter curados, né? Então você vê que a gente está sempre os espíritos das trevas estão sempre, né? Existe. Esse cara, você vê que você falou na Grécia Antiga, vai lá, os filósofos, não sei o quê, né? Aí veio Jesus, né? E mesmo assim as pessoas ainda 500 anos, os filósofos falando, entendeu? Mas vão ficando coisas, né? Na verdade, fica, né? Não tem como. Esse é o processo. Do lado místico, em vez de levar para o lado científico, né? Entendeu? Tudo para fazer atrasar a coisa, né? Oi. Esses estudiosos, né, que deram início ao estudo do magnetizador, não alguma diferença? Como assim? De pessoas, de estudo, de conceitos, antes de descobrirem, né, o magnetismo, ou puramente ciência? Ciência. Mesmer foi o que descobriu isso, né? Que existiam polos diferenciados, né? Ele começou com a parte mecânica mesmo, começou com a parte do ímã, né? Polos negativos e positivos, né? Começou nessa época. A partir daí, os médicos, quem tinha mais conhecimento, né? Formal, né? Quem tinha mais conhecimento formal, é aquela história, né? A experimentação, né? Ciência é experimentar. Um professor que eu tinha de matemática ele falava assim, vocês são um bando preguiçosos. Porque você vê, Pitágoras, você já tem o teorema dele prontinho.
Vocês não entendem. Eu descobri nada. Agora você imagina o Pitágoras teve que criar isso aí. Pois é. Mas é o negócio, né? Cada um na sua, né? É o que a gente sabe é o seguinte, logicamente, quando a gente fala, esse bando de filósofos que chegou lá 350, 500 anos de Cristo, eles vieram por acaso? Eles vieram preparados, tá certo? E esses magnetizadores vieram por acaso? Se juntaram no local só por acaso? Não, eles vieram lá porque tinha, né, um projeto espiritual para que isso acontecesse. Né? Para que houvesse uma ligação ciência, eletromagnetismo, espiritismo, raciocínio, pensamento, né? Campo vibracional, tudo isso daí. Em Paulo, né? Tem que ir ao deserto para meditar. É que nem, não sei se você já viu a história do Einstein, né? Uhum. O Einstein também fazia isso. Quando ele queria resolver lá o negócio dele lá e não ia, né? Ele se trancava, tanto que tinha que levar até comidinha, deixar na porta do quarto lá para ninguém falar na ele. Ele falou que ele desligava de tudo, de todos os pensamentos, de tudo. Ele entrava em transe total, aí como tinha a solução. Às vezes, né? Ele ligava, né? Espiritualmente, né? Ele é meio maluquinho, a gente sabe isso, né? Não vamos discutir, né? Mas é isso mesmo, a gente sabe que, né, nós criamos conexões, né, quando a gente está nesse estágio. Né? Termine de ler, por favor. O Deleuze, naturalista e bibliotecário francês, foi um dos maiores teóricos e sistematizadores do mesmerismo. Escreveu obras fundamentais que detalham a prática do magnetismo, sempre defendendo o uso moral, ético e altruísta dessa energia para aliviar o sofrimento alheio. Barão do Potet, 1726 a 1881. Jules Denis du Potet foi um dos maiores pesquisadores do século XIX, publicando a revista O Magnetismo. Ele realizou diversos experimentos provando a ação à distância do pensamento e a influência dos fluidos na comunicação com os espíritos. E Allan Kardec, 1804 a 1869, Código Leão de Design já estudava e praticava o magnetismo há cerca de 35 anos, quando começou a codificar o espiritismo. Ele integrou completamente os princípios magnéticos nas obras fundamentais, como o Livro dos Médiuns, explicando a dinâmica dos passes e a mediunidade curadora. Você vê até ali que fala da ação à distância, você vê, nada mais é o passe, né? A distância, né, que a gente faz também. Sim, exatamente. A ação à distância do pensamento. Certo, pessoal? Então vamos parar? Então, mais um dia, né, nosso trabalho aqui, e a gente agradece. Vamos finalizar o nosso início, né, do curso de passes, e esperamos que a gente possa estar na semana que vem, juntos novamente, para mais uma etapa. Muito obrigado pela presença de vocês, e Jesus abençoe o nosso propósito. Até mais.